Capítulo 8 – Uma nova ênfase. Para a classe de 1959, no Hawaiian Village, vários alunos vieram de vários países estrangeiros e bem mais de uma centena de outros continentes. Durante os longos meses de espera pelo próximo passo, enquanto Joel permanecia em casa, depois de cancelar seus planos de classes e palestras, em 58 e início de 59, chegou a ele que muitos estudantes não conseguiram fazer do caminho infinito uma experiência de vida, porque não entendiam os princípios e não os praticavam. Por essa razão, na aula de julho, Joel enfatizou especificamente os princípios básicos do caminho infinito: a natureza de Deus, a natureza do ser individual e a natureza do erro. Com maior clareza do que nunca, ele enfatizou a natureza do erro, a importância de impersonalizar um problema como a mente carnal, e em seguida nadificar a mente carnal, como não tendo poder e nenhuma pessoa, avenida ou canal através do qual possa operar. Embora todos estes princípios estejam interrelacionados, a impersonalização é um dos princípios mais difíceis, não só de entender, mas também de praticar. Talvez porque, de uma forma ou de outra, praticamente todos os problemas envolvem uma pessoa. Se isso é verdade, então como é possível impersonalizar? Para entender a impersonalização, é necessário estar completamente fundamentado na natureza de Deus ou na consciência como ser infinito, que abrange tudo o que é real, permanente, imutável e verdadeiro, além do qual não há outra realidade duradoura. Isso deixa imediatamente claro o princípio de que não pode haver outro ser que não seja esse ser todo inclusivo. Portanto, cada pessoa deve ser esse ser, revelando-se individualmente com a totalidade e a plenitude do Um. Tudo o que o Um é e tem é a verdade sobre sua individualização como pessoa. Com o terceiro princípio da natureza do erro, os outros dois princípios se tornam credíveis, razoáveis e práticos. Se o único ser é tudo em todos, então tudo o que não corresponde à perfeição, completude e plenitude desse Um deve ser entendido como uma interpretação errônea, uma percepção incorreta da perfeição que agora é e é toda abrangente. Essa percepção errônea é por vezes descrita como a mente carnal ou uma aparência. Algo pode parecer ser o que não é. Quando se vê com um foco mais nítido, mais do que existe na realidade se torna evidente. Se aceitarmos o princípio que a consciência se expressa como ser individual, então esse indivíduo deve expressar tudo o que é a natureza dessa única consciência. Qualquer outra coisa não pode ser uma parte da pessoa, portanto, ela é impessoal, uma não pessoa. Perceba que é uma sugestão impessoal que vem até você aparecendo como pessoa, mas na verdade sem uma pessoa em quem ou através de quem funcionar.
Não é um salto fácil de se dar, mas é um salto necessário. Uma sugestão é uma percepção mental errônea, uma mente condicionada chamada de mente carnal, que se forma como um falso sentido de uma pessoa. Devido ao princípio básico da unidade, na realidade existe apenas uma mente, um instrumento ou uma faceta pura da única consciência, nunca percebendo nada errôneo. Todo este trabalho tinha um toque familiar para mim. Estes princípios tinham sido levados para casa, dia após dia, nas cartas de Joel para mim e nas muitas horas de ensino pessoal direto que tive o privilégio de recebê-lo. Seu trabalho sempre foi elevar o aluno acima da tentativa de lidar com problemas como pessoas ou condições, mesmo que os problemas apareçam sempre como uma pessoa ou uma condição. Em vez disso, os estudantes foram ensinados a reconhecer cada problema como uma atividade impessoal, desse nada chamado de mente carnal, que é apenas uma crença em dois poderes. Joel colocou ênfase especial em termos como mesmerismo, hipnotismo e má prática. Este último termo era uma palavra raramente usada, porque ele sentia que poderia levar à personalização, mas uma palavra com a qual ele escolheu experimentar comigo. Nenhum destes princípios era novo. O que era novo era a ênfase. Antes da classe Hawaiian Village, em 1959, Joel havia orientado alguns de nós a trabalhar exclusivamente com a palavra má prática, ao lidar com casos ou problemas específicos que chegavam ao nosso conhecimento. Esta era uma palavra que eu havia evitado, porque minha compreensão da mesma havia sido de alguma pessoa que, através de uma espécie de concentração mental, tentou maliciosamente influenciar ou ferir outra pessoa. Joel não estava usando o termo nesse sentido de forma alguma. Minha carta, de 15 de maio de 1959, lança alguma luz sobre os resultados da minha luta com o termo do ponto de vista do caminho infinito. Até então, eu vinha trabalhando do ponto de vista do hipnotismo ou do mesmerismo e, claro, não lidando especificamente com pessoa, lugar ou condição, o que no meu estado atual de consciência parece aproximadamente o mesmo que má prática. No entanto, sua carta focalizando a atenção na má prática me fez dar a todo o assunto uma séria atenção e reavaliação, e certamente isso se esclareceu para mim. Cada caso nos últimos dias foi tratado com a única palavra má prática, com a realização da natureza da má prática como nenhum poder, como atividade mental, baseada na falsa crença de que essa chamada mente carnal é um poder que pode criar e destruir, enquanto tudo o que ela pode criar é uma imagem mental, uma sombra sem substância. A má prática é um produto da mente carnal, que não é mente
e não tem inteligência e nenhuma vida. É o nada, o braço de carne. Ela não pode operar através da transferência de pensamentos ou da projeção de pensamentos, porque apenas meus pensamentos são poder. A má prática não tem lei para mantê-la, não é uma causa e não pode produzir um efeito. Como não é uma causa, não pode causar doenças ou desarmonia. É um nada. A má prática não tem vida para sustentá-la, nenhuma mente através de quem ou sobre quem possa operar, etc, etc. Você identifica a má prática de forma mais definitiva e a diferencia do termo hipnotismo por reconhecê-la como dirigida com uma intenção específica. Eu evitei isso, embora saiba que existem esforços organizados e conjuntos dirigidos a qualquer coisa que possa libertar os homens, e tenho certeza de que deveríamos estar lidando conscientemente com isso. Entretanto, estou em um terreno seguro simplesmente por identificar a má prática como produto de uma mente universal ou carnal e proceder como acima. Por algum tempo, especialmente nas últimas semanas, senti que havia uma grande necessidade de lidar com a má prática, e isso tentei fazer. Sua diretriz de limitar o trabalho exclusivamente à má prática tem sido particularmente valiosa. Normalmente, não me senti satisfeita até ter percebido o que é o corpo, ou relacionamentos, ou suprimento, dependendo da chamada em particular. A pessoa ou condição como tal não era tratada, exceto na medida em que, por exemplo, uma chamada sobre alguma doença normalmente traria uma realização sobre o corpo, a lei e a substância. Talvez isso seja desejável e necessário, mas em certo sentido, posso ver que poderia ser um disfarce, mascarando uma crença profunda de que há algo a ser mudado ou curado. De qualquer forma, nos últimos dias, desde que recebi sua carta, eu me abstive de fazer isso. Serei grata por seus comentários, mas não espero um tratado sobre a má prática para meu benefício especial. Apenas me diga sim ou não. Como acabei de voltar para casa, não sei quais são os efeitos tangíveis no que diz respeito aos pacientes sob estes procedimentos. Entretanto, eu mesma tive uma grande sensação de liberdade em relação aos casos com os quais estou trabalhando, uma convicção absoluta. Pensei que já a tinha antes, mas parece mais profunda e maior. Esse foi o principal resultado para mim, essa convicção absoluta e a facilidade com que consegui chegar a esse estado de paz e descartar qualquer que tenha sido o problema que me foi apresentado. Muito amor a vocês dois, Lohane.